Bah, Luiz, essa pergunta é complicada, porque tipo, como que eu entendo a Umbanda brasileira? Como que eu entendo que a Umbanda é brasileira? Eu só sei que a Umbanda é propriamente brasileira porque, na verdade, a gente entende que suas orações e sua musicalidade é em português. Então, é assim, ó, a gente fala no português brasileiro, então a gente entende que essa não pode ser uma religião, por exemplo, que tem sua base fundamental na cultura africana, né? Um dos alicerces e das heranças da Umbanda é a origem africana, né? E assim como também a gente não tem uma base totalmente própria para dizer que a nossa religião é ameríndia, porque nós não temos os cânticos na linguagem de nenhum dos povos tradicionais do Brasil, que são centenas de milhares são milhares de povos no continente americano, e no Brasil são, não sei nem dizer a quantidade de povos ameríndios aqui no Brasil, tá? Então, esse é o aspecto que eu vejo como a Umbanda é brasileira, porque os seus cânticos, eles são em português. Obviamente que alguns têm palavras em banto, em yorubá, em tupi, em guarani, em pataxó, eu já tenho algumas palavras, e aí a gente entende isso. Mas um mito criacional é isso que dá estrutura à religião, ô Luiz. Vamos voltar para aquilo que a gente estava falando, o que as religiões fazem. E por isso que eu cuido para não dizer, por exemplo, que eu sou religioso. Porque as religiões, elas têm uma necessidade de estruturação física, um registro, né? Uh, e ao longo da história, a Umbanda mesmo se tornou uma dessas religiões que teve uma necessidade de estruturação. Aí a gente tem aqui um parâmetro que é inegável, tá? E, de novo, a gente não precisa ferrar com ninguém, atacar ninguém. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, não concorda e pronto. O processo desse de estruturação, de ter uma estrutura física religiosa, uma instituição religiosa, isso é ocidental, tá? É muito ocidental e tipo assim, ó, muito intrínseco na visão europeia de religião, que precisa ter uma instituição, né? Baseado que, por exemplo, tem a própria Vaticano, né? Roma tem seu representante, existe uma estrutura, né? Então, essa questão de ter uma cosmovisão baseada num mito criacionista, isso não é nosso. Isso não é nosso. Porque para os povos tradicionais africanos e para os povos tradicionais ameríndios de toda a América do Sul, a filosofia do criador, da sua base criacional na visão dos seus deuses e dos seus protetores naturais, isso basta para eles. Eles não precisam de uma estrutura ou de um de um mito unificado de criação, né? Mas a cosmovisão, se eu tentar buscar a cosmovisão da Umbanda, ela deveria ser mais ameríndia do que hoje a gente repete muito a visão banto, a gente repete muito a visão Yorubá e demais, como o Pai Menor se fala, porque, e aqui tem todo um contexto histórico, por isso que eu não posso concordar quando fala assim, esses Yorubás vieram para cá para se apropriar. Eu não posso aceitar isso como uma argumentação, porque assim, ó, tem que entender o sofrimento que os povos bantus tiveram e esse apagamento histórico. E de novo, eu vou recomendar, porque quem me recomendou uma ideia de que era religião foi o Luiz Lau, e aproveitar que ele está aqui, e de novo eu recomendo Religiões Negras no Brasil. Quem pudesse debruçar, cara, é cansativo a leitura. Eu não estou nem num terço ainda da leitura, porque tem que ler e reler e dar uma entendida.
Mas, assim, é muito cômodo, como as pessoas falam, Luiz, os bantus fizeram, os yorubás fazem isso, assim, aquilo, aquele outro, se apropriaram, mas não entendem que ao longo da trajetória e antes dessa cultura iorubá estar forte no Brasil, houve um forte apagamento da cultura africana no período onde a eugenia era muito forte, né? E era muito explícita. Então, eu entendo assim, Luiz, que se a gente tivesse que ter um mito criacional ou uma cosmovisão mais própria, visto que, de novo, repito, a Umbanda, eu entendo ela como brasileira, porque os seus cânticos, a sua realização em português do Brasil, entendo isso, entendo a amálgama dela também, o mais próximo do correto para a gente ter um mito criacional, criacionista, eu acho que seria na cultura dos povos aqui do Brasil, tá? Aí, tipo, minha visão, minha percepção, e não quer dizer que a minha visão é a correta, tá, Luiz? Mas só a gente tem um grande problema aqui, se a Umbanda ela é genuinamente brasileira. Qual é o mito da criação próprio? É complicado, porque, na verdade, esses povos não tinham uma visão de estrutura religiosa ocidental como a gente tem, tá? Então, da mesma forma como a Umbanda se legitimou, ela criou uma ruptura aqui, onde a gente afastou a origem dessas religiões afro-ameríndias e a gente se conectou muito mais forte na essência espírita e católica, nesse momento de ruptura, onde eu digo, o momento de ruptura é onde se criou a Umbanda como instituição religiosa, como religião legitimada e registrada. Esse momento foi um, um, uma grande ruptura, né, para nós, né? Obviamente que por estarmos aqui hoje a gente deve um pouco para esse momento, mas que houve uma ruptura cultural muito forte aqui, se houve o apagamento da nossa ancestralidade de Umbanda.